Vamos iniciar a nossa reunião pública presencial desse sábado, às 17 horas. E, para iniciar, passaremos a palavra à nossa companheira da casa, trabalhadora, Aline Barrucho, para trazer as contribuições e as reflexões dos seus estudos. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. E é com muita alegria que nós retornamos aos nossos encontros presenciais. Que Maria de Nazaré nos abençoe sempre. E aos sábados nós estudamos o livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O capítulo de hoje será o de número 107, que tem o título Vinda do Reino. A passagem é de Jesus, está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20, e diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O texto de Emmanuel, então, nós vamos ouvir. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto em muitas ocasiões pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo eterno. Não surge a comum apreciação porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Bem, no estudo de hoje, Emmanuel nos convida a refletir sobre o reino de Deus. E nós percebemos que o reino de Deus é tema central nas pregações de nosso Mestre Jesus. Jesus afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. E esse reino é uma meta que Jesus traçou para nós. Bem, amigos, como alcançar esse reino? Como compreendê-lo? Inicialmente, podemos dizer que o reino de Deus não é um local determinado, mas ele é obra divina no coração dos homens. E esse reino se constrói de dentro, está dentro de nós. Ele se constrói no nosso dia a dia, no âmbito individual e sempre em harmonia com as leis divinas. Essa construção se dá pela renovação íntima, pela nossa transformação moral. E aquele que o constrói dentro de si, o constrói para sempre. Todo o conteúdo que temos, não podemos esquecer que nós levaremos para a nossa vida espiritual. Mas com a boa nova, Jesus nos conduz, nos mostra, nos ensina como chegar a esse reino, que é a prática de dois mandamentos muito importantes
e que nós os conhecemos muito bem e que dizem: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quando amamos a Deus, estamos em total sintonia com a criação. E sem amar o próximo, nós não podemos amar a Deus. Quando amamos os outros, os nossos semelhantes, como a nós mesmos, nós estamos nos doando e estamos exercendo a caridade através da prática desse amor que Jesus nos ensinou, que nos conduz ao bem. Jesus entendia o sentido da caridade como a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. A caridade nos sugere, por exemplo, manter bons pensamentos, trabalhar as nossas manifestações de apego, ouvir pacientemente o nosso semelhante, dar um sorriso, entender quando recebemos uma crítica, fazer um trabalho voluntário. E isso a nossa casa nos oferece em muitas atividades. Emmanuel sugere para não nos preocuparmos com as conversões alheias. Isto é, nem sempre é útil a gente querer convencer o irmão de caminhada de nossas convicções religiosas. Por quê? Devemos entender que cada um tem a sua caminhada. E muitas vezes aquele grupo religioso que o irmão segue é o melhor para ele naquele seu momento evolutivo, porque alegra o seu coração, lhe faz feliz e o torna melhor. Emmanuel também nos diz que a carne é digna e venerável. Esse corpo que nós recebemos do Criador, ele merece todo o nosso respeito e cuidado, porque ele é o nosso instrumento de progresso e ele é o veículo para as nossas reencarnações. Chegará o dia que o reino de Deus será deste mundo, e isso se dará quando todos os homens entenderem e reconhecerem que são irmãos e filhos do mesmo Pai, amando-se e respeitando-se mutuamente. Jesus está conosco, desde sempre. Ele não se impõe. Cabe a cada um de nós buscá-lo. E, por fim, trazemos uma frase iluminada do Espírito Joana de Ângeles, que diz assim: perguntemos ao amor a trilha que devemos tomar, e o amor responderá com sabedoria como prosseguirmos. Então, amigos, que possamos ser exemplos de transformação para outros corações e que possamos construir o reino de Deus dentro de nós. Paz e bem a todos. É. Desculpa. Bom, vamos então levantar o nosso pensamento a Deus, nos conectando com essa espiritualidade superior que nos ampara, nos protege, orando a Jesus e falando: Senhor Jesus, Mestre amado, agradecido, Senhor, que estamos por mais uma vez podermos estar aqui reunidos em Seu nome para o estudo do Seu Evangelho, nessa casa de amor, nessa casa de caridade, nessa casa que nos ensina o caminho para chegar a Ti, Senhor. Agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de nos conectarmos contigo, refletindo sobre o Seu Evangelho, refletindo sobre todos os exemplos que Tu nos destes e devidamente amparados
por essa falange de amor que nos ampara, que nos sustenta e sempre guia e ilumina o nosso caminho. E assim, Senhor, com a certeza que estamos envolvidos por todo esse amor, por toda essa vibração, com a certeza que estamos devidamente conectados contigo, pedimos permissão a Ti, sobretudo, mas aos espíritos que conduzem essa reunião pública, permissão para iniciar o trabalho dessa tarde, que assim seja. Passamos assim a palavra para Iole Freitas, que trará as reflexões da tarde de hoje. Boa tarde, queridos amigos. É uma enorme alegria nós aqui estarmos. Foi um momento muito esperado por todos, né? E nós temos hoje, como motivo do nosso estudo, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. E trata-se de um texto bastante estimulante para o nosso raciocínio e o nosso entendimento. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo trata de honrar vosso pai e vossa mãe. E ele então começa com um tópico sobre a piedade filial. E em seguida vem o tópico que nos cabe hoje, que é: quem é minha mãe e que são os meus irmãos, né? Em seguida ele tem outro tópico que se chama parentesco corporal e parentesco espiritual. E finalmente nós temos nas instruções dos espíritos a ingratidão dos filhos e os laços de família. Nós vamos então focar, como foi o solicitado, no tópico quem é minha mãe e quem são meus irmãos, e ela está intrinsecamente ligada, né, a outra reflexão, que é a do parentesco corporal e parentesco espiritual. Eu vou ler essa passagem, que é uma passagem que está tanto em Marcos quanto em Mateus, para que a gente possa ir se situando e vamos depois vendo as relações que dentro da doutrina nós podemos criar a partir das reflexões aqui trazidas por Marcos e Mateus. Então, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Nós vimos então o trecho do Evangelho. E tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Jesus, então, estava se dirigindo ao lar de um companheiro, aonde ele iria receber aquela comunidade de espíritos ora encarnados em profundo sofrimento, porém com uma grandíssima vontade de, pelo entendimento, conseguirem então alcançar um nível de tranquilidade espiritual e emocional mais profunda, e percebiam que o halo espalhado pelo Mestre Jesus criava para eles essa capacidade de alimentação espiritual, mesmo não compreendendo algumas vezes as suas falas. É interessante porque parece que até hoje não compreendemos, né? Porque se a gente lê quem é minha mãe, quem são meus irmãos, vai lá, como é que Jesus vai falar uma coisa dessa? Quer dizer, não mudamos muito. Mas vamos tentar entender para ver como é extremamente coerente com a mensagem do Mestre, né? Com toda a elaboração deste raciocínio por Kardec nestes dois trechos, para que a gente perceba a clareza deste ensinamento. Porque vamos continuar. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, que ele ali estava com aquela quantidade enorme de pessoas, com as quais ele iria se dirigir, falando e tal, eles vieram para se apoderar, essa palavra é importantíssima, se apoderarem dele. Porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito. Aqui, por exemplo, nessa edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do Centro Espírita Leon Denis, do CELD,
Eles colocam no pé de página que perder o espírito naquela época queria dizer o quê? Que estava sem juízo, sem capacidade de arbitrar de maneira equilibrada sobre as coisas, não é? Imagina Jesus estar nesta condição. E eles queriam, então, isso é importante, apoderar-se deles. Nessa primeira parte, nós queríamos chamar a atenção de algumas questões. Primeiro, que Jesus estava dentro de uma casa, que esta casa estava acolhendo milhares de pessoas, milhares no meu excesso de maneira de falar, mas numa quantidade, inclusive, né, grande, excessiva de pessoas para ali estarem, ao ponto deles não terem tido nem tempo, os apóstolos, de se alimentarem. Então, o alimento físico ficava de lado para que o mestre desse conta do alimento espiritual que ele estava doando às pessoas. Nós vamos aos pouquinhos fazendo essa correlação com a casa espírita, não é? Nós estamos falando de uma casa de um dos apóstolos, de uma das pessoas, mas a circunstância é extremamente correlata. Vamos continuar aqui com o texto. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo do lado de fora, outro ponto importante, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram então a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à volta dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Nós vamos só trazer uma questão que acho que importa, é que Jesus sempre nos chamou de irmãos, mas um pouco mais à frente, no seu ministério, tem uma parte lindíssima dos evangelhos em que ele nos chama de amigos. Não sei se vocês se lembram. Então, prestem atenção para ver o nível de amorosidade do Mestre e o tanto que nós recebemos naquela época dele, a humanidade inteira, e continuamos a receber, né? E a casa espírita, sem dúvida, é um ambiente, uma casa, a nossa edificada sobre a rocha, como tia Vera gostava de dizer, não é só a da Rocinha, mas também do Leblon, porque é firme nas estruturas espirituais que a constituem, e nós estamos nela, neste momento, abrigados. E ouvindo um estudo sobre as palavras do Mestre Jesus. E nós vamos, então, perceber que quando Kardec vai fazendo suas reflexões sobre esta passagem tão singular e dizendo que, lógico, que a pedra angular, que é a palavra dele aqui no Evangelho, né, dentro da doutrina, é o amor e a caridade. Então, obviamente, que não faz sentido interpretarmos esta passagem de uma maneira superficial e linear, acreditando que Jesus, então, estava dizendo que estava desconsiderando os irmãos e a mãe. O que ele fez aqui, que é o que traz, então, Kardec? Jesus não perdia nenhuma oportunidade para dar um ensinamento. Portanto, aproveitou aqui a chegada da sua família, aquilo que ela lhe oferecia, para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Este é o ponto, né? E aí, nós vamos vendo, por isso falei que era importante a gente dar sequência também a esta parte, quando ele diz que os verdadeiros laços de família não são os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamentos que une os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. E diz mais: há, portanto, duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, pelos laços espirituais, né, são as mais duráveis. Elas fortificam-se pela depuração. O Evangelho é interessante, não é?
porque a gente lê, estuda e tenta entender, porque é muito complexo, não acho nada simples. Acho mesmo, sempre falo, acho mais fácil para mim, pelo menos, mergulhar e compreender tudo aquilo que é colocado no livro dos Espíritos e mesmo no livro dos Médiuns do que no Evangelho. Porque as verdades que estão aqui contidas, elas pedem um nível de sensibilidade espiritual que acho que é tão mais difícil para nós conseguirmos. Mas a gente continua batalhando, porque aqui está dizendo, fortificam-se pela depuração os laços de parentesco espiritual, porque isso nós vamos vendo nos livros de Dona Ivone, a relação dela, né, com Charles, é uma coisa impressionante, são vários os livros que narram dentro do bojo, né, de toda a literatura espírita séria, estes fatos, estes roteiros de vida que atravessam processos reencarnatórios vários e que, ligando-os, existem nos relatos os períodos da erraticidade onde os espíritos não estão encarnados, ou um não está encarnado, o outro está. Então, o que não está o tutela, ou vice-versa. Então, nós vamos vendo este tecido reencarnatório que vai propiciando o alinhavo das relações de afeto que vão se tornando cada vez mais depuradas, porque os espíritos vão evoluindo e vão evoluindo através da vida de convivência, às vezes ambos na carne, às vezes ambos na erraticidade e outras vezes cada um dentro de uma destas dimensões, mas isto faz com que nós percebamos como que as verdadeiras famílias que se criam são as chamadas famílias espirituais, tantas vezes constituídas por espíritos que de fato foram nossos pais, nossas mães, dos quais fomos irmãos ou fomos netos, mas em outros momentos são espíritos que nunca tivemos essa possibilidade do parentesco consanguíneo, porém tivemos inúmeras oportunidades dos parentescos que se realizaram dentro do plano espiritual, dentro das lides dos trabalhos espirituais e que vieram muitas vezes sendo retificados, sendo reelaborados nos mergulhos na carne. Então, nós vamos entendendo o que Jesus queria na hora que ele trouxe aquela frase que ficou meio bombástica para tantos. Ele queria nos dizer isso, que os verdadeiros irmãos, isso é para nós compreendermos, são aqueles que estão junto a nós e que vão buscando sempre este ideal superior, esta fidelidade à vontade do Criador, é o que ele marca. Mas, para compreendermos de uma maneira mais legítima a mensagem de amor do Cristo, nós devemos levar sempre em conta que este amor que nos une não deve ser enclausurado nas paredes do nosso coração, como se criássemos cadeias construídas de desafeto, impedindo que este amor chegue àqueles que não comungam com os nossos ideais, que não comungam com os nossos ideais religiosos, mas muito mais que isto, que não comungam com os nossos ideais, que sejam políticos, que sejam da área de cultura, mas que principalmente que podem não comungar nem ao menos com os nossos ideais morais e éticos. Mas aí é que é muito interessante essa relação da casa, do dentro e fora, a gente vai ver isto. Mas nós temos a condição de mantermos-nos coerentes com a lei de Deus. Quem estava ali naquela casa era o Mestre Jesus, era o Espírito do Senhor que falava, do Senhor que é o Criador de todas as coisas, que nos fez princípios inteligentes agora individualizados, depois de termos passado, né, por milhares de outras condições vibratórias, e ora assim estamos por obra do Criador. E dentro desta condição, guardando em nós, na nossa consciência, este imo inacreditável, que o amor vence a multidão de pecados, é isto que nós guardamos em nós.
E é isso que o mestre nesta hora exalava. E é isso que ele queria dizer quando dizia que os seus ali apóstolos e aqueles outros que não eram apóstolos, mas que buscavam aquele influxo do seu amor e buscavam, através das fagulhas de amor que já tinham dentro deles, criar os laços que construíam a ambiência interna daquela casa, criando condições a cada criatura de, ao sair de fora daquela parede, daquele lar, daquele lugar, pudessem manter-se em sintonia com eles, que é o que a gente quer quando sai daqui da casa espírita. Então, dentro deste cenário que nos é mostrado por Marcos e Mateus, nós vislumbramos a cena em que o Mestre Jesus ali está no centro, trazendo o Espírito do Senhor, que é puro amor, alimentando a todos aqueles que estavam, apesar do alimento material faltar a ele, aqueles seus companheiros, eles estavam ali em doação e o Mestre estava em missão. Ele estava dentro do atributo que lhe cabia nesta experiência, que era ensinar-nos a amar. E por isto, quando se aproximam os irmãos e querem dele apoderar-se e levá-lo, impedindo-o de seguir com seu ministério de amor, ele não os repele, ele não os maltrata, ele simplesmente não vai. Prestem atenção. Ele simplesmente não vai, porque ele era fiel ao Pai. E ele tinha ali milhares de pessoas necessitando dele. Ele os acode. E como ele acudia, consolando, amparando, com o seu campo magnético amoroso inacreditável, e ilustrando, esclarecendo, ensinando. E se ali ele já nos dava como irmãos, um pouco mais à frente ele nos dá como amigos. Então nós vamos perceber que nesta hora nós compreendemos que só se pode apoderar do amor, que é o Mestre, com amor. Como iam se apoderar dele? Ingênuo. Como iriam se apoderar? Só se apodera de amor com amor. E depois não era chegada a hora dentro de todo o parâmetro missionário dele. Quando chegou, ele foi levado. Mas aquela não era a hora. Então, neste momento, nós percebemos que aquele campo que era criado ali de amor, que alimentava a todos, que faziam com que eles pudessem ter uma autonomia amorosa saindo dali e podendo lidar com o lado de fora, naquele momento, aquela circunstância externa era uma circunstância que nos lembra algumas passagens em André Luiz, como em Obreiros da Vida Eterna, quando tem a questão da casa transitória e tem aquela grande tempestade magnética, que alguns companheiros buscavam entrar, mas não estavam na condição de poder adentrar. Então, uma coisa é a pessoa não conseguir, naquela hora, dar conta da sua intenção, que era retirar o mestre da sua missão. Mas a gente pode imaginar que se eles quisessem entrar e lá estar, se sentar ou se apertar dentro daquela multidão, eles seriam muito bem acolhidos. A questão é a vontade de cada um. Eles não tinham a intenção de entrar. Porque, como diz João, e aqui está no seu evangelho, eles não acreditavam em Jesus. E queriam se apoderar dele e, inclusive, alijá-lo do convívio social, porque diziam que tinham perdido o juízo. Então, vocês veem como a situação, numa hora desta, a gente compreende de outra maneira. E lembrando que vocês vão falar, mas estava também Maria. Uma coisa é falar dos irmãos que não compreendiam. Ficamos pensando bastante, porque não é a primeira vez que esse estudo nos vem às mãos, né? Porque é lógico
Olha onde que Kardec coloca este trecho. Vamos prestar atenção no mestre dos mestres, que é Kardec, né, com aquela pedagogia inacreditável do mestre francês. Ele coloca no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Ele inicia com a piedade filial. Ele aí adentra logo com este assunto para explicar que o sentimento de maternidade, paternidade e fraternidade é do espírito e não do corpo. Aprendemos. E como Jesus sempre demonstrou amor a Maria e como ele pede e encarrega, melhor palavra, ao discípulo tão amado que é João, que cuide de Maria, que o faz. Então, ficamos pensando, né? Maria, esse anjo de paz e de luz. Os irmãos buscando tirá-lo do seu ministério. Muito provavelmente Maria ali estava na condição de harmonizar, de não deixá-los levar a cabo o que queriam. Mãe não faz isso com o filho. Fulano não faz isso. Fulano, seu irmão, e se não fosse? O manto de Maria. Vamos imaginar, se nesta hora não foi jogado no lado externo daquela casa, porque de dentro estava protegido e tinha o halo do mestre unindo a todos, e aquele halo os protegia. Mas o manto de Maria pacifica. E o manto de Maria nos detém, não é, amigos? Muitas vezes, quando nós pensamos também em tomar atitudes desacisadas. É o manto que vem, que abraça, que pacifica, que na ternura maternal nos convence pelas vias do coração a mudarmos a direção daquilo que nós imaginamos que iríamos fazer. Então, não vi essa interpretação em nenhum lugar, mas compartilho com vocês, para que a gente possa buscar compreender o que uma mãe faria nesta hora e o que Maria, mãe de todos nós, num momento como este não fez. Porque nós vamos percebendo que dentro deste quadro, nós vemos, não sei se vocês também percebem, esta correlação entre aquela casa, com aquelas inúmeras pessoas, e que ali estavam para ouvir o Mestre, que trazia o Espírito do Senhor e nos dizia para nos amarmos, se não nos lembra um pouco a estrutura da casa espírita, é uma casa. É uma casa que quer, como dizia a nossa querida fundadora Tia Vera, uma casa de consolo e instrução. Ela sempre colocou consolo na frente. E nós entendemos que o consolo muitas vezes se dá pela instrução. Porque às vezes tem que abraçar, tem que acolher, é o fundamental. Mas depois de um tempo a gente quer entender, não é? Porque a gente quer e precisa andar pelas próprias pernas. Então a gente quer se deter sobre o conhecimento, porque esse conhecimento nos enobrece e nos faz crescer. Então nós fomos vendo esta relação e fomos vendo também que tanto podemos estabelecer essa relação com a casa espírita e compreendendo a grande proteção que existe dentro dela para que nós agora aqui estejamos na primeira reunião de sábado
dessa reabertura abençoada, quantos trabalhadores espirituais não aqui trabalharam e estão agora trabalhando. Espíritos que da erraticidade se dedicam, às vezes, há 25, 30 anos, como já tivemos testemunhos de psicografias, se dedicam à nossa casa. Nós não os conhecemos, eles nos conhecem profundamente, sabe exatamente com uma familiaridade que nos deixa até vexados. Porque fala, pô, se me conhece tanto, você deve conhecer todos os meus defeitos, né? E conhece mesmo. Por isso ajudam. Então, aqui tem uma comunidade real, não é uma distração. Tem uma equipe espiritual, vamos pedir ao plano espiritual dirigente que permita que... Vira algo que parece um texto, é uma realidade, não é um texto. É fato. Está acontecendo agora. Eles estão aqui nos tutelando, do lado de cada um. E nos tratando. Porque precisamos. Nos tratando em profundidade. Conhecem-nos pelo olhar. Penetram no nosso espírito pelo olhar. E sabem daquilo que precisamos. Não só do corpo, porque estamos encarnados. O fluido vital necessário. Manutenção do cérebro funcionando, os neurônios razoavelmente bem, necessário. Né? Mas conhecem na profundidade daquilo que somos. E aí eu pergunto, e nós? Como podemos nos compreender? Né? Porque se tinha casa e tinha essa quantidade de pessoas lá que estavam aprendendo a se amar e a conviver, aqui também. E na individualidade de cada um? Será que podemos pensar que a casa é o corpo? Que o nosso espírito, cerne da nossa consciência, emite constantemente num fluxo progressivo de evolução, porque a lei do progresso é soberana, e nós emitimos essas vibrações que são extremamente organizadas através das múltiplas estruturas perispirituais que detemos e que nos constituem e nos identificam e estão sempre ansiosas para evoluir a partir do comando central que é do espírito. E que este conjunto espírito-perispírito, quando estamos encarnados, é revestido das paredes da casa do nosso corpo físico. Então, podemos pensar que a casa é o corpo? E podemos pensar, no que André Luiz nos fala, da casa mental, como o nosso cérebro se constitui, agora tem tantos e tantos livros excelentes de estudiosos espíritos falando do cérebro triuno, já estava lá em André Luiz. Né? E como nós temos, então, o subconsciente, onde guardamos todas as nossas experiências, o que o espírito Miramês chama de consciência profunda, o arquivo vigoroso. Não é só dos erros, não, gente. É mania de achar que o subconsciente só guarda coisa errada. Ao contrário, ele guarda aquilo que nós construímos. E se a lei de evolução é mais forte que a nossa vontade ou não de evoluir, ela é, nós estamos sempre melhorando. Então, existe no nosso arquivo mental profundo uma quantidade de experiências que ascendem para melhor. E existe, então, a outra dimensão, que é a consciente, que seria o quê? Dentro das reflexões do espírito Miramês, a consciência ativa, porque é aquela que nos faz fazer uso de tudo aquilo que nós já armazenamos, experimentamos e que está lá pululando na consciência profunda, e nós fazemos uso com o nosso arbítrio de hoje. É bom isso, né? A consciência ativa, põe em ação tudo aquilo que a gente tem, mas não é repetindo. É inaugurando uma outra maneira de usar tudo aquilo que nós aprendemos. Isso se faz a cada segundo do nosso viver. Podemos sempre estar refazendo.
E ainda tem a outra dimensão, que é aquela que nós ansiamos conquistar. E por isso aqui estamos. Se estivesse satisfeitinho da vida, a gente não estava nem aí. A gente quer mais. Queremos isso que diz aqui, que é depurar a nossa capacidade. É poder trazer à tona o que de melhor nós temos. É poder lapidar as nossas condições psíquicas. É poder aumentar a nossa vontade. É não titubear nas escolhas, porque, quase na hora, nós podemos entender o seguinte, que dentro desta estrutura temos a nossa consciência profunda, a consciência ativa, que faz com que a gente possa agir e escolher o que queremos fazer. E temos o nosso ideal superior. Nós sabemos muito bem no arbítrio da condução do nosso viver. Mas sabemos que, principalmente, nos momentos em que estamos encarnados, mas não só, na erraticidade, continuamos sendo responsáveis por nós mesmos, não tira férias. Continuamos com a responsabilidade. Cada pensamento que a gente engendra tem um efeito na gente, em torno e tal. Mesmo que não se fale nada, que a gente segure a ação, mas ele se expressou, existe. E se não é muito bom, vai precisar ser elaborado. Como nós estávamos desde o início, por conta desse trecho de Marcos e Mateus, a gente estava com essa relação da casa, aquilo que está dentro e o que está fora, porque era o que está fora que queria se apoderar do que estava dentro e não conseguiu. E também não entrou. Não conseguiu entrar. Porque não quis entrar. E seria abraçado. É uma coisa importante lembrar disso, né? Então, nessa relação dentro e fora, e trazendo para nós, né? Nós, a casa, o corpo, a estrutura interna das nossas dimensões perispirituais e o cerne que somos nós, o espírito que arbitra, nós vamos trazer uns textos aqui, um texto com alguns trechos dele, de uma comunicação espiritual, trazida já no início deste ano, por um companheiro da casa, pelo André Marinho, e é de um trabalhador espiritual, que diz o seguinte, nessa relação dentro e fora, dentro da nossa possibilidade e da nossa necessidade de convivência e deste intercâmbio que nós criamos com o outro e do intercâmbio fluídico-magnético que nós estamos o tempo todo produzindo, recebendo e construindo, né? Diz, saber receber as vibrações externas. Essa deve ser uma importante preocupação. Como processá-las e dar-lhes um novo sentido? Não é esta a tarefa de todos aqueles iniciados do pensamento e dos amantes das boas palavras de Jesus? Porque, afinal, o céu só será bem aproveitado se soubermos e quisermos encantar-nos com ele. E as tormentas só nos arrasarão se acolhermos-las em nós. O espírito é o dínamo para processar tudo o que o atinge. Veio de fora, Jesus continuou no seu ministério, não é isso? Quantas vezes vem de fora as questões para nós, e nós balançamos, às vezes quase que cai, mas vamos cada vez buscando a coerência com a nossa consciência, que é o nosso cerne. Pois venha o que vier, ele nos diz. A realidade externa é processada em nosso interior. A externa é processada dentro. E somos nós quem damos sentido a tudo que nos atinge. Ele não diz que não nos atinge. Ele diz que ao atingir, eu lido com a situação da maneira que eu puder. E para eu poder, né, ter o poder, melhor dizendo, ter o poder, né, de responder àquilo que me atinge de uma maneira íntegra e coerente com o Evangelho,
eu preciso cada vez mais estar me alimentando desta verdade, sentindo-a, pensando-a e agindo-a. Então ele vai também nos dizer, não se trata de escolher o que recebereis, se as dores ou as alegrias, volta o céu, se o céu é azul ou se a tormenta volumosa e assustadora. Tudo isso atinge a todos nós, encarnados e desencarnados. Não adianta achar que depois que desencarnar não vai ter igual. As circunstâncias do ambiente atingem-nos e o que as determina são os modos como processamos a beleza do céu ou a tormenta destruidora. Finalizando a nossa hora, as palavras doutrinárias e evangélicas que adentram vossa sensibilidade, ele nos diz, cooperam com a formação destas elaborações. Então, vou repetir. As palavras doutrinárias e evangélicas que adentram vossa sensibilidade cooperam com a formação dessas elaborações. Aproveitai os estímulos que vos chegam constantemente. Estai atentos à vossa capacidade complexa de apreender a realidade exterior e acolhê-la em vós. Fazei bom uso de todos os agentes externos que provoquem em vós estímulos. E recordai-vos, sempre e continuamente, que vós sois determinantes em vossas vidas. Vós escolheis quais sensações devereis eleger como estímulos para vossos propósitos. Indubitavelmente, aconselhamos que, dentre tantas possibilidades, que estejais tomados de estímulos coerentes com o Evangelho e as verdades espíritas. Aprendei o laborioso e paulatino processo de desenvolvimento do espírito. Certamente, elaborando melhor tudo o que vos atinge, sereis capazes de devolver à sociedade, em formas de ação, o novo mundo a que aspirais. Um cooperador espiritual, mensagem recebida por André Marinho, no dia 29/1/2021, dentro dos trabalhos da Casa Espírita. Então, meus amigos, essas são as reflexões que nós compartilhamos com vocês a partir desta passagem do Evangelho, que de fato nos faz compreender que somos irmãos em humanidade e que essa irmandade se expressa através das ligações da lei de amor, justiça e caridade. Que Jesus nos abençoe. Bom, queridos amigos, vamos agora, após a palestra, nos manter concentrados, envolvidos com toda essa ambiência, para que possamos receber o passe espiritual que será administrado pela equipe dessa casa, sem a presença de médiuns. Vamos ficar concentrados, então, por 1 minuto. Vamos orar. Mestre amado, amigos espirituais,
Agradecido, Senhor, mais uma vez e sempre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Agradecendo, Senhor, estamos todos, pela oportunidade de obtermos reflexões tão profundas e que certamente, Senhor, com o empenho e a nossa dedicação e o apoio de todos os amigos espirituais que nos amparam, seguirá como uma semente crescendo em nossos corações, nos guiando e nos amparando para o nosso desenvolvimento moral, o nosso crescimento e progresso espiritual tão almejado. Senhor, agradecemos por toda essa equipe que trabalha dedicado por nos amparar, por nos apoiar, por nos envolver. Agradecemos por essa casa que nos acolhe e que nos recebe de coração aberto, de braços quentes, nos abraçando com todo o seu amor. E assim, Senhor, mais uma vez, agradecidos que somos, mais eternos que pedintes que somos também, rogamos a Ti, para que possamos regressar às nossas casas, devidamente envolvidos por todo o seu amor, e que todo esse amor possa nos acompanhar durante a semana, não somente cuidando de nós, mas irradiando para aqueles todos que nos rodeiam. E assim, Senhor, pedimos permissão para encerrar a reunião desta tarde. Que assim seja. Tá. O primeiro andar vai sair, agora o segundo andar vai sair primeiro. Pedimos para que cada um dos andares aguarde o nosso aviso para que possa sair de forma ordenada.